Está no ar o Lições da Bíblia, nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar nosso estudo no livro de Josué, vendo a história tão linda de Josué e Caleb, esses dois grandes heróis que sempre acreditaram nas promessas de Deus. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Nós já estamos juntos aqui para conversar com você sobre a Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença mais uma vez nesta semana, não é? Para estudarmos esse tema tão especial. Nesse trimestre estamos nos concentrando no livro de Josué e quantas histórias lindas, profundas, né, que mostram a fidelidade de Deus e as promessas dele se cumprindo na vida do povo de Israel que resolveu crer e entrar em aliança com Deus. E a gente tira lições também para a nossa vida, né? Quem está ajudando a gente a entender esse assunto são os nossos amigos pastores que estão aqui nessa temporada. À minha direita, o pastor André Vasconcelos. Bem-vindo, André. Muito obrigado, pastor Vinícius. Fico muito feliz de poder participar do programa mais uma vez. Muito legal. E também aqui à minha esquerda, o pastor Nilson Caetano. Bem-vindo, Nilson. Obrigado mais uma vez. Aproveitando para dar uma saudação para os amigos que são da Missão Caleb, lá da comunidade Encontro Vida. Participar da Missão Caleb, o tema hoje é sobre Josué e Caleb, né? Legal, muito bom. Pastor Jonatas, que bom recebê-lo mais uma vez. Bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo. É uma alegria novamente estarmos juntos. Vou pedir para você, Nilson, orar para a gente, por favor. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem planos para a nossa vida. E de maneira muito especial queremos entender o teu recado para nós agora por meio do estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, chegamos a um momento muito importante da lição, em que dois personagens vão entrar em destaque aqui. O próprio Josué, não é? Que leva o nome do livro que nós estamos estudando, e Caleb. Essa dupla foi muito importante, especialmente no período em que os espias, no tempo de Moisés ainda, foram ver a terra, e eles foram os únicos dois espias que voltaram com um relato assim promissor, um relato otimista, né, daquilo que tinham visto lá, crendo que Deus cumpriria a promessa que fez a eles, não é isso, João? É verdade. Os dois personagens, tanto o Josué quanto o Caleb, eles tiveram uma vida muito intensa, né? Se a gente pensar na vida desses dois personagens, vamos começar lá da infância. Então, na infância e na adolescência, eles eram escravos no Egito, né? Então, eles experimentaram o que nós poderíamos chamar de completo ocultamento divino, né? Onde está Deus? Eles clamaram, né? O Senhor os atendeu, mas durante muitos anos, junto com suas famílias, eles devem ter questionado, né? Onde está Deus, né? Diante de todo o sofrimento. Depois, então, quando eles entram na vida adulta, eles participam do êxodo, né? E aí eles, de alguma maneira, experimentam uma revelação completa de Deus. Aquele Deus que aparentemente estava ausente, né? Agora aparece de uma maneira surpreendente, né? O tempo passa e enquanto eles estão ali numa meia-idade, eles experimentam a peregrinação no deserto. E durante esse período, eles, por causa da infidelidade de Israel, eles acabam, né, ficando mais tempo do que deveriam, né, nessa grande viagem. E finalmente, quando eles chegam nos anos mais avançados, eles experimentam a conquista. E ali, diferente daqueles 40 anos, eles percebem a fidelidade de Deus, né? Então, do ponto de vista canônico, eles experimentam a história basicamente do Pentateuco inteiro, né? Dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, de Êxodo até Deuteronômio e, claro, continuando em Josué, né? Eles fazem parte da história. Então, realmente são personagens com os quais a gente tem muito a aprender. É verdade. Interessante que quando você analisa o impacto geracional que a nossa influência causa, né, nas pessoas, especialmente nos nossos filhos, isso tem um paralelo aqui com a história de Josué e Caleb. Imagina como que 2 pessoas podem influenciar uma nação inteira. E foi esse o caso aqui. Eles foram fiéis, eles tiveram a mesma visão que os outros 10 espias tiveram da terra, dos desafios e também das bênçãos da terra, mas eles tiveram uma visão positiva porque sabiam quem estava à frente.
E a gente precisa entender o impacto que a nossa vida causa nas gerações. Por exemplo, eu cito um exemplo particular. Eu venho de uma família disfuncional e quando eu olho para o retrovisor da minha árvore genealógica, eu vejo uma tragédia, um caos, especialmente em 2 pontos. Bebida alcoólica e divórcio. Então, todo o histórico da minha família antes é álcool e divórcio. E eu lembro que quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, a minha mãe me mandava para encontrar o meu pai, que vinha na cidade vez ou outra, e ele sempre estava num bar bebendo e tocando violão e cantando e se alegrando com os amigos. A minha visão dele era que ele sempre estava num bar. E uma vez, com essa idade mais ou menos, eu fiquei embriagado, tomei muita cachaça, bebidas e tal, e fiquei muito embriagado. Com outros amiguinhos na churrascaria da minha família. Minha família não era uma família cristã, enfim, eu fui conhecer a igreja só com 15 anos. E olha que interessante, no outro dia de manhã minha mãe não brigou comigo, não me bateu, não falou nada nesse sentido, mas ela só fez uma pergunta para mim no café da manhã. Nilson, você quer ser igual ao seu pai? Eu não respondi, mas dentro de mim eu respondi, eu nunca quero ser igual ao meu pai nesse aspecto da bebida. Quando eu faço uma aliança com Cristo com 15 anos de idade, ele vai mudar a minha história e a história das gerações dos meus filhos e dos filhos, se eles permanecerem fiéis. Então, o impacto daquela pergunta da minha mãe, eu creio que terá um impacto sobre as gerações que virão depois de mim. Então, é sobre legado que a gente está falando aqui nessa lição, né? Poxa, Nilson, que emocionante a sua história e é lindo ouvir que o Evangelho alcançou você e que você abriu uma porta de bênçãos, né, para a sua família, para os seus filhos e os seus descendentes, né? Como você disse, se eles forem fiéis e crerem como você creu, as bênçãos que você tem recebido, eles também vão receber. Terão um referencial diferente, os filhos deles, né? Exato. Terão outra Exatamente. referência. Interessante pensar nessa figura de Caleb e também de Josué como esse exemplo de integridade, de hombridade. Quando a gente volta lá para o relato de Números, capítulo 13, especialmente aqui em relação a Caleb, o texto diz, Números 13, 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Tem uma coisa que me incomoda um pouco nessa resposta do povo, dos homens que com ele tinham subido, né, incitando ali o povo, essa expressão mais forte do que nós, porque no original, o pastor Jonatas, professor de hebraico, ele sabe, tem uma preposição, que é a preposição min, que é a preposição de, mas ela tem uns sufixos que são iguais na terceira pessoa masculino singular, ou seja, mais forte do que ele, e na primeira plural, mais forte do que nós. Então a expressão mimeno é igual nos dois casos. E aqui parece ter uma ambiguidade, porque o povo, ao dizer que eles são mais fortes do que nós, eles poderiam estar insinuando que eles, os habitantes de Canaã, são mais fortes do que ele. Deus. Ou seja, Deus. De certa maneira, ainda que eles quisessem dizer que era mais forte do que eles estavam dizendo que o Deus deles não era capaz de conquistar Canaã e os deuses dos cananeus. Então, nessa sequência, nós vemos Caleb, Josué corrigindo o povo. O povo diz que aquela terra, começa a contar mentira, dizendo que aquela terra, a terra de Canaã, é uma terra que devora os seus moradores. Mas lá na frente nós vemos no discurso desses homens, né, Josué e Caleb, dizendo, tão somente não sejais rebeldes, capítulo 14, versículo 9, contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. A terra que devora os seus moradores, e eles dizendo, nós é que vamos devorar essa gente como pão. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Então, que tipo de pessoa é essa? Que tipo de pessoa foi o Caleb? Que tipo de pessoa foi Josué? Pessoa que deixa um legado, que inspira, que motiva quando todos fazem o que é mais fácil. Eles se levantam contra a voz da multidão para dizer o que é certo. É verdade. Diante dos fatos difíceis da vida, sempre poderá haver mais de uma interpretação, né? Normalmente os fatos não são discutíveis, mas as interpretações dos fatos são, né?
Eu fico pensando o que levou Josué e Caleb a terem uma reação tão diferente nessa ocasião, né? Eu penso que foi a perspectiva da fé, da onde o ponto de vista que eles estavam enxergando essas dificuldades. É curioso isso, quando a gente está voando, né? Chegando numa cidade, numa grande cidade, por exemplo, como São Paulo, que eu cheguei aqui alguns dias atrás, lá de cima, aqueles prédios, aquelas construções, elas são tão pequenas, elas cabem na palma da sua mão. Mas à medida que o avião vai se aproximando, né, do aeroporto, essas construções vão se tornando cada vez maiores, cada vez maiores. E você agora vai andar nessa cidade e quem vai ser o gafanhoto, quem vai ser o pequenininho é você, né? Então, nada mudou. O que mudou é unicamente a perspectiva da onde você está vendo as circunstâncias, né? E Caleb e Josué escolheram ver a perspectiva, a interpretar aqueles fatos da perspectiva da fé. E isso fez toda a diferença. Nesse ponto, Pastor Jonatas, eu acho muito interessante falar sobre a identidade de Caleb. Porque lá em Números, o texto que a gente estava lendo, capítulo 13, menciona que Caleb era um príncipe de Judá. Ali ele é listado, né, como no versículo 6, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Todos esses eram homens cabeças, príncipes das tribos. Mas quando a gente olha aqui em Josué capítulo 14, versículo 6, tem um detalhe interessante sobre a ancestralidade de Caleb. Aqui é dito, chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. Olha que interessante, na lista de Números capítulo 13, no versículo 6, que a gente viu, só menciona que ele era filho de Jefoné. Aqui acrescenta essa informação, ele era filho de Jefoné, o quenezeu. Quem eram os quenezeus? Quando a gente volta lá para o relato do Gênesis capítulo 15, no contexto da aliança de Deus com Abraão, nós vamos ver que os quenezeus, versículo 19, estavam entre os povos que deveriam ser expulsos da terra prometida. Os quenezeus provavelmente eram um povo que habitavam no deserto do Negueb, então um pouco ao sul da terra de Israel, e em algum momento Jefoné, um quenezeu, passou a ser parte da tribo de Judá. Nós não sabemos, a Bíblia não menciona como isso acontece, a Bíblia identifica a ancestralidade de Caleb, dizendo que ele tem uma ascendência quenezita, né, vindo do povo quenezeu. Nós não sabemos se a mãe dele era uma judaíta, uma pessoa da tribo de Judá, ou simplesmente se a mãe também era de fora. O fato é, alguém que não era parte do povo é integrado ao povo, e não apenas isso, ele se torna um líder dentro do povo. E não apenas um líder, ele se torna um dos dois personagens que vão entrar na Terra Prometida, um papel de destaque. Alguém que vem de um contexto de não pertencer ao povo de Deus, é integrado ao povo de Deus e alcança uma posição privilegiada. O próprio nome Caleb não é um nome característico de um israelita, porque a marca dos nomes israelitas é essa referência a Deus, né? Que a gente chama de um nome, é uma expressão teofórica, né? Por exemplo, Daniel, Deus é meu juiz. Ou então, a gente pode pensar em Joel, o Senhor é Deus. Então você tem essas marcações. Mas o caso Caleb vem de Kelev, que significa cachorro. Cachorro é um animal impuro, não era um animal apreciado pelo contexto do antigo Israel. Eu não saberia dizer se eles estavam totalmente domesticados ou não nessa época. O fato é que no contexto israelita, eles não criavam cachorros. Eles viam isso como um animal impuro. Não saberia dizer se no Antigo Oriente Médio eles já eram domesticados ou não. O fato é, para um israelita dar um nome de cachorro para o filho, isso seria muito estranho. Então, ele carrega, como o pastor Nilson estava mencionando, né? Ele carrega aí traços de algo que ele recebeu de uma herança que não era israelita. Mas Deus transformou a história dele. Interessante que aqui a gente está vendo um rótulo no nome, né? Um nome não muito legal o significado.
E hoje a gente vive na geração dos rótulos. As pessoas costumam rotular alguém na internet, essa pessoa normalmente carrega aquele rótulo. Eu queria dizer que você não é o rótulo que colocaram em você. Especialmente se você caminha ao lado de Cristo e tem noção real do seu valor, quando você olha para a cruz, você sabe que você não é o rótulo que colocaram, mas você é a imagem e semelhança de Cristo. Tem um texto que eu gosto muito do livro Atos dos Apóstolos, na página 511, né? É o livro de Ellen White. Ela diz assim, ó, o maior testemunho de um cristão é uma vida semelhante à de Cristo, ou seja, uma vida que imita a vida de Jesus. E nesse contexto, Josué e Caleb, eles eram imitados certamente pelas novas gerações que entrou na terra, e Paulo fala, sede meus imitadores, né? Então, nesse caso, penso que a maior lição que a gente pode tirar aqui é que a gente precisa imitar grandes líderes, mas o foco é imitar Cristo em tudo, né? Verdade. A gente viu na semana passada a cerimônia de renovação, né, da aliança, onde o povo foi dividido em dois grupos, né? Um no Monte Ebal e outro no Monte Gerizim, né? Esses dois grupos representavam uma escolha, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E a gente vê na vida de Caleb alguém que escolheu realmente a vida, né? Ele escolheu a vida. No fim, a fidelidade não depende das circunstâncias, né? Mas depende da nossa atitude de fé. É isso que faz toda a diferença. E é isso que define Josué e Caleb. Além disso, quando penso na vida desses dois homens, eu penso que uma das marcas deles é essa decisão, essa escolha de viver para a glória de Deus. A gente vai ver que cada escolha que eles fizeram, né, era uma escolha baseada no intuito de glorificar a Deus. E como isso fez diferença na vida deles. Agora, nesse contexto ainda dos povos cananeus, é interessante a gente pensar como o intuito de Deus sempre foi aproximar essas pessoas, integrar essas pessoas, aqueles que não são povo, passarem a ser parte do povo. Nós falamos de Raabe, falamos dos gibeonitas, mas nós temos aqui o exemplo de Caleb, então, de alguém que também é integrado ao povo de Deus e passa a ser parte desse povo. Sempre quando eu penso na história de Caleb, eu lembro da história da mulher Cirofenícia, no episódio de Jesus, que Jesus vai contrastar esse sentimento nacionalista dos discípulos, né? Eles tinham uma certa dificuldade para pregar o evangelho para pessoas que não eram judias, para os gentios, e Jesus quer quebrar isso quando ele fala com aquela mulher de origem cananita, antiga, com uma ascendência daquele antigo povo que habitava naquela região, e aquela mulher se compara a um cachorrinho. Então, a gente vê os cachorrinhos na história, né? Que estão sempre excluídos, tentando comer as migalhas. Aquela mulher, uma mulher cirofenícia, Caleb, Raabe, mas há um lugar para todos eles na casa de Deus. Amém, que coisa linda poder estudar a palavra de Deus, né, e ver essas coisas tão especiais que nós aprendemos. Você pode também sistematicamente estudar a palavra de Deus por meio do nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina. Peça já o seu em lições.cpb.com.br. Você já sabe que o guia de estudos, além desse conteúdo tão especial, você vai encontrar também um fascículo especialmente para reuniões de pequenos grupos, que nessa temporada está falando sobre o Espírito Santo na sua vida cristã. Então, peça já a sua lição e faça parte de um pequeno grupo usando o nosso material aqui. Nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. E uma dica do coração para você, não é? Você que gosta de estudar a Bíblia, quer se aprofundar no conhecimento de Deus, eu tenho uma dica especial, a revista Esperança, edição Eu Creio. Aqui você vai encontrar os principais ensinamentos da Bíblia resumidos, sintetizados aqui, para que você possa conhecer melhor Jesus e a sua palavra. Eu vou abrir com você, vou folhear aqui para você ver o que tem aqui no índice, por exemplo, olha. Na página 8 você vai ter uma lição especificamente sobre a Bíblia. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que devemos crer na Bíblia? Né? Por que devemos fundamentar a nossa vida na Bíblia? Depois você vai ter uma lição aqui sobre Deus, outra sobre a criação, o plano da redenção, a justificação pela fé, a lei de Deus, Cristo e a lei de Deus. Qual é a relação entre Cristo e a lei? Né? Cristo é uma coisa, a lei é outra. Uma lição sobre o sábado, aliás, duas sobre o sábado. Uma lição sobre o domingo. Na Bíblia existe base bíblica para a guarda do domingo, como os cristãos em geral aí guardam, exceto os adventistas. Onde está
isso na Bíblia, se é que existe, né? O que a Bíblia fala sobre a morte, os sinais da volta de Jesus, um novo céu e nova terra, batismo e um questionário final. Olha, isso aqui é uma coisa que você precisa ter aí na sua casa. Você pode pedir também para presentear alguém, você pode pedir para estudar a Bíblia com outra pessoa. Um material muito bem ilustrado, muito bem diagramado, ao ponto, objetivo, que vai ajudar você muito. Então, para tudo agora e faz o seu pedido aí no número que está aparecendo na sua tela. Manda um WhatsApp, 12982444449. Pastor Nilson, estamos falando sobre Caleb, né? Eu queria destacar um verso aqui que eu acho muito especial, que é Deus falando sobre Caleb, refletindo depois da experiência em que ele e Josué foram fiéis e demonstraram uma atitude completamente diferente dos demais espias, os 10 que ficaram esquecidos, né? Sim. Nós lembramos desses 2. Mas veja por que Josué e Caleb ficaram lembrados, especialmente Caleb em destaque aqui. Números 14, verso 24. Porém, e aqui já é uma adversativa, porque estava falando dos demais anteriores e do castigo, né, que Deus deu a Israel pela desobediência. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, e eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Eu destaco essa expressão aqui, que em Caleb havia um outro espírito, né, um espírito diferente, né? Naturalmente, é o espírito de Deus, mas o foco aqui é dizer que é uma atitude de fé, de confiança, de dependência de Deus, uma atitude que leva ao otimismo, a olhar a vida de uma perspectiva correta, não enxergar os desafios maiores do que eles de fato são, enxergar Deus como maior do que todas as coisas, Deus como fiel, como cumpridor das promessas. Eu penso que aqui nós encontramos uma receita também para a gente ser feliz e ser próspero na vida. Outro espírito, né? Sim, eu penso que o que faz a diferença em Caleb aí, nesse caso específico, é a lente com que ele olha o mundo, né? Exatamente como você mencionou. A conexão dele com Deus era tão forte, tão intensa, que ele conseguia enxergar o mundo com essa lente. Então ele via naquela cidade aparentemente intransponível uma oportunidade. Quanto maior o gigante, maior seria aquela queda. E, por exemplo, você vai ver na Bíblia nomes de importantes líderes em Israel, como Samua, Safate, Gigeal, Paute, Gadiel. São 10 nomes. Só que a gente não conhece a história desses nomes, apenas que eles foram os 10 espias que voltaram com um relatório negativo. A gente nunca vai ver estátuas levantadas a homenagear críticos, pessoas que só têm essa visão negativa da vida. Mas nesse caso aqui, na Bíblia também é a realidade. Esses homens ficaram completamente esquecidos e Josué e Caleb são lembrados. E eu separei um texto de Maxwell que ele fala assim: a liderança é testada nos momentos de maior pressão. Liderança é influência. E nesse caso aqui, esses líderes influenciaram para o mal, mas Josué e Caleb influenciaram gerações para o bem, né? E esse outro espírito de Caleb se manifesta de uma maneira muito visível nesse pedido que ele faz, né? No capítulo 14, verso 12. 40 anos depois, né? 40 anos depois. Então, nós já estamos aqui pensando num Caleb com em torno de 85 anos, né? 85 anos. É verdade que a gente conhece algumas pessoas que começaram alguns empreendimentos tarde na vida, né? Mas não é a regra, né? É exceção. E ele faz esse pedido no capítulo 14, verso 12. Na primeira parte ele diz: dê-me agora este monte, de que o Senhor falou naquele dia. Queria parar aqui nesse ponto. Que monte é esse? Esse é o Monte Hebron. Né? Ele na Bíblia, ele é também conhecido como Kiriat Arba. É uma das cidades mais antigas mencionadas na Bíblia, já aparece em Gênesis ali, no capítulo 23, verso 1 e 2, né? Abraão tinha morado naquela região e tinha sido sepultado junto com Isaac também nessa região. Então, poderíamos pensar, quem sabe Caleb está pensando nesse lugar porque tem um valor histórico importante, né? Quem sabe poderia ser até um lugar turístico no futuro. Essa poderia ser uma razão, mas não é essa, né? Outra razão que a gente podia pensar é que era um lugar de fácil acesso. Ora, mas um monte nunca vai ser um lugar de fácil acesso, né? Alguém que com 85 anos, quem sabe já começaria a se preocupar em ter realmente o lugar ideal. Porque ele não vai querer subir escada, né? Ter que subir coisas. Quer subir um monte, não é o lugar mais Exatamente. adequado. Se a gente pensar, não, ali então seria um bom empreendimento agrícola, com vantagens, né? Morro, né? Promissoras, né? Quanto ao futuro de investimento, segurança. Não,
nenhuma dessas foram as razões, né, pelas quais ele escolheu esse monte. Ele mesmo explicita, né, deixa claro a razão, né, do pedido. Ele continua dizendo no verso 12, na próxima parte. Por quê? Naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Os anaquins eram homens de grande estatura, né? Também conhecido como os gigantes. Um anaquim muito famoso é Golias, né? Que Davi lutou contra ele, né? E pelas nossas estimativas, ele tinha 2,90 metros, quase 3 metros de altura, né? E é esse lugar que Caleb está pedindo. E a pergunta que insiste é por quê? Por que Caleb quer esse lugar? Pensando nas razões, eu penso pelo menos em 3 razões. Primeira razão, inspirar fé na nova geração, né? Ele queria inspirar nessa nova geração a fé. Ora, se um homem com 85 anos de idade pode conquistar a parte mais difícil do território, então vocês não têm o que temer, né? Exatamente. Eu acho também que outra razão é demonstrar que aquela primeira geração estava errada, né? Aquela geração não tinha razão de temer, porque na flor da idade, 40 anos antes, eles poderiam ter conquistado a terra, né? Essa seria outra razão. E, finalmente, eu acho que o objetivo desse pedido é exaltar o nome de Deus, né? Com esse pedido, ele exaltaria a capacidade divina, né? Porque ele disse, se o Senhor estiver comigo, eu vou expulsá-los, né? Então, a gente percebe realmente um homem cujos motivos, as razões estão realmente, né, alinhados com a glória de Deus, né? E visam a glória de Deus. É muito interessante porque quando a gente compara com Números capítulo 13, a gente vê que aquele povo subiu, né? Os espias subiram o Negueb e foram até Hebrom. E lá eles encontraram, né, alguns descendentes de Anak, como Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes em Zoan, no Egito, como diz aqui. Ou seja, eles foram até Hebrom, lá encontraram os filhos de Anak, e ele volta, digamos assim, à cena do crime, né? Ele quer vencer onde a geração anterior falhou. E algo que me chama muita atenção aqui no relato de Josué capítulo 14 é a descrição que o próprio Caleb faz do que ele estava sentindo. Então, no versículo 7, ele diz: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Olha que bonito isso daí, como eu sentia no coração. Ele foi desses que viu os gigantes. E ele, o que estava no coração dele? A gente leu aqui anteriormente, no bloco passado. Ele falou, não, nós vamos devorar a terra. Aliás, as pessoas diziam que aquela terra devorava a gente. Ele falou, não, nós é que vamos devorar os moradores daquela terra. Nós vamos comer como se fosse pão. Nós vamos lá, nós vamos conquistar. E agora ele tem a oportunidade de vencer onde aquela geração havia falhado. E o que ele gostaria de fazer, ele está tendo a oportunidade agora. Ele gostaria de ter invadido aquela terra e ter conquistado aquela terra. E agora ele está tendo a oportunidade de alcançar o sonho da vida dele, que é de conquistar e mostrar que por meio da fidelidade ao Deus de Israel, Deus poderia vencer batalhas muito maiores do que aqueles gigantes de Hebrom. Isso faz a gente pensar no que os anos fazem com a nossa fé, né? Porque é muito comum, né, essa nossa empolgação, essa nossa vontade de fazer a vontade de Deus, ir diminuindo à medida que nós avançamos na caminhada cristã, né? Há um arrefecimento, inclusive esse é um dos problemas da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mas Caleb mantém esse primeiro amor, né? Durante todos esses anos de vida, a fé de Caleb, ela só foi se fortalecendo, né? Então, os anos fizeram com que a fé dele estivesse mais estabelecida ainda. Ou seja, a bênção seria proporcional à fé em que eles reclamariam as promessas. Então, os territórios que cada tribo iria dominar, iria conquistar, estava proporcional à sua fé, à sua ousadia, né? Então, quando Caleb ele decide ir para o lugar mais difícil, que não era só difícil por causa dos gigantes. Vejam, a topografia do lugar já sinalizava uma grande dificuldade, porque os habitantes da cidade poderiam usar
pedras, arcos, enfim, eles tinham uma vantagem estratégica estando ali. Então, quando Josué pede aquela montanha, ele não está pensando só numa estratégia militar que ele tem para poder conquistar aquelas pessoas ali de cima, porque é uma cidade praticamente intransponível. Ele estava exatamente pensando na fé que ele já tinha 40 anos antes, quando o Senhor já tinha prometido que daria aquele lugar para ele, né? Quando eu paro para pensar nesse exemplo de Caleb, é um momento assim de fato de introspecção, né? Do que Deus espera que nós, como homens, né? Como nós devemos ser como líderes de igreja, como pastores. E tem uma frase de Ellen White que ela menciona no livro Educação que acho que retrata bem quem foi Caleb e o que Deus espera que nós nos tornemos como pastores, como homens, como líderes da própria casa, né? Ela diz que a maior necessidade do mundo é a de homens verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus, homens cuja mente sejam tão fiel ao dever quanto a bússola o é ao polo. Então, Caleb era um homem desse. E nós somos desafiados também, né, os nossos amigos que nos acompanham são desafiados a seguir esse exemplo de integridade, de hombridade, de fé, de fidelidade e nos tornarmos, a exemplo de Josué e Caleb, um gigante na fé, como eles foram. Muito lindo, né? E ele não estava satisfeito em que isso ficasse só com ele, né? Ele gostaria realmente de influenciar mais pessoas e mais do que isso, ele gostaria que a sua família continuasse com a mesma visão que ele tinha, né? E ele tinha uma filha, né? Bom, eu também tenho uma filha, né? E eu gosto de brincar também que se um camarada quiser casar com a minha filha, ele vai ter que mostrar que ele é forte, né? Missionário, né? Né, Nilson? Pensando aí, mandar umas missões assim, aqueles lugares mais desafiadores, né? Hoje na Ucrânia, quem sabe, né? Lá na faixa de Gaza, não é, André? Pregar o evangelho. Se voltar vivo, pode casar, não é isso? Igual Saul com Davi, né? Exatamente. E pior é que o Davi conseguiu, né? E aqui o Caleb, na verdade, a gente está brincando aqui, mas ele faz uma proposta, né? No capítulo 15, verso 16, diz Caleb: a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. E apareceu um candidato que foi capaz, né, de cumprir esse desafio aí. Exatamente, o Otiniel, né, o nome do camarada, esse aí era de fé mesmo. Otiniel, ele tomou a cidade e ganhou a mão de Axa, né? E essa história é significativa porque ela revela a fé e a coragem, exatamente o que o Vinícius falou, esse legado geracional. Ele queria influenciar o círculo da sua família, no caso Caleb, e aí tem Axa na história, depois já vem Otiniel, e certamente o exemplo de Otiniel já influenciou outros, ou seja, nós influenciamos pessoas ao nosso redor, para o bem ou para o mal. Então a lição que a gente traz para a vida da igreja, né? Todos nós somos luz e somos sal. Que luz a gente está, como que a gente está representando o reino de Cristo, né? Como somos embaixadores de um reino, como que estamos representando esse reino também, influenciando pessoas. Liderar é influenciar. E todas as pessoas, independente de estarem nomeados como líderes, elas têm um círculo de influência. No mínimo 5 pessoas estão ao redor dela sendo influenciadas por ela. É verdade, tanto Caleb, né, quanto a filha dele, né, Axa, porque no capítulo 15, verso 17, fala que a cidade foi conquistada por Otiniel, né? Caleb deu a sua filha por mulher, e no verso 18 nós lemos: esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que é que você quer? Ela respondeu: quero que você me dê um presente, já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então, parece ser uma característica da família, né? Essa ideia de reivindicar, né, as promessas, né? Reivindicar o melhor, pensar naquilo que era melhor para Deus, né? E claro, para a família deles, né, como um todo. Inclusive a mesma expressão, né? Dá-me, aqui no Exatamente. 15:19, a gente encontra aqui no 14:12, em que ele chega para Josué e também fala: e dá-me. Então, a mesma expressão no hebraico ocorre em ambas as passagens. É aquela coisa, né? Filho de peixe, peixinho né? Era uma versão aí feminina da personalidade de Caleb. Ou seja, a fé vivida é uma fé multiplicada. Eu penso que o maior orgulho que a gente tem como pais é ver a nossa fé sendo multiplicada
pelas gerações. O meu filho está na fase de decidir o que ele vai fazer da vida. Ele estava muito angustiado até uma semana atrás. Ele está no 3º ano, tem 17 anos, é um ótimo músico na igreja, apaixonado pela missão, por pequenos grupos e tal. Foi comigo nessa missão agora na Europa. E essa semana ele chegou para mim e disse assim: papai, já decidi o que eu quero fazer da vida. Eu percebi que o que eu mais gosto é organizar pequenos grupos, é tocar, é a missão, eu estou sempre procurando gente para eu estar influenciando de alguma forma e tal. Eu quero ser pastor. E eu confesso que eu fiquei muito emocionado, porque eu nunca disse para ele ser pastor, eu nunca direcionei isso para ele. E eu nem falei isso para ele agora, certamente quando ele assistir esse programa vai ver, é o Arthur, que isso me deixou muito feliz, porque de alguma forma, ainda que eu não tenha intencionalmente influenciado, ele está lendo a minha vida, o meu ministério de alguma forma. Isso me deixa muito tocado, porque a nova geração, eles estão muito superficiais, eles estão muito distantes do Senhor. É uma geração que se desconecta fácil. E ele me dizer: papai, o que eu mais gosto de pesquisar é sobre como fazer melhor o pequeno grupo, sobre a palavra, como que eu vou aplicar melhor o texto bíblico ali para os jovens que eu lidero e tal. E querer levar esse legado para frente, né? Achei sensacional. Olha isso, que lindo isso aí, rapaz. Louvado seja Deus pela decisão do seu filho. A gente espera que ele seja um pastor tão bom quanto você tem sido e abençoe e continue abençoando a igreja, né? Nós vamos fazer um breve intervalo agora, emocionados aqui, né, com a palavra de Deus, porque ela realmente toca, né? E a gente percebe que ela vai sendo transferida para as novas gerações porque ela é viva e continua tocando vidas. Esperamos que toque também a sua vida. Um breve intervalo, não sai daí, o programa volta já já. Já estamos de volta agora para o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. E a nossa palavra de gratidão a você que é anjo da esperança, que tem ajudado a manter a Novo Tempo no ar. Tantas vidas, tantas pessoas são alcançadas porque você resolve enviar parte dos seus recursos para manter essa instituição que é uma grande bênção. Os testemunhos de vidas salvas se multiplicam a cada dia e nós ficamos muito felizes de fazer parte disso. E você que é anjo da esperança tem um papel semelhante ao meu, por exemplo, que sou apresentador aqui. Somos uma parceria. Eu daqui, os outros colegas também que apresentam aqui, que produzem, que trabalham aqui no Novo Tempo, na cidade de Jacareí, e você daí orando, assistindo e também contribuindo com os seus recursos. Muito obrigado pela sua participação. Se você também deseja ser um anjo da esperança e ainda não é? Então é muito fácil. Manda uma mensagem para o número que está aparecendo aí agora na sua tela e a nossa equipe vai atender você com muito carinho e vai direcioná-lo para você também fazer parte dessa corrente do bem que tem abençoado tantas pessoas anunciando a breve volta de Jesus. Nilson, no bloco anterior nós estávamos falando sobre Caleb, que é um personagem realmente emocionante, né, em função da coragem que ele manifestou em todos os momentos do texto sagrado em que ele é mencionado. Agora vamos falar de Josué, né? Josué é o grande líder, né, o responsável por introduzir de fato o povo na terra, substituto de Moisés, e agora liderando as conquistas e as expulsões, era um momento de divisão do território. Essa divisão também, lembrando que a gente viu na história de Caleb, é uma divisão em perspectiva, né, porque divide um território que precisa ser conquistado, né? Isso aqui é meu, eu conquisto e depois posso usufruir. E Josué também vai ter uma parte nesse território, né? Exatamente. Josué, ele aprendeu pelo exemplo do grande líder Moisés, né? Então é um aprendizado espelho, né? Ele tinha um excelente referencial. E agora ele liderava também pelo exemplo. O texto de Josué 19:49 diz assim: acabando-se, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe conforme o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Ele reedificou a cidade e ali ele habitou nela. Interessante que Josué ele só pede a cidade depois que todos os outros já tinham o seu território. Você falou muito bem, Vinícius, que o território precisaria ser conquistado. Então, à medida que as tribos tinham fé e avançavam, eles conquistavam um território maior, ou seja, a herança era proporcional ali. E esse gesto mostra que a liderança bíblica não é um privilégio, é serviço, né? Acima de tudo, servir. Essa foi a postura de Josué, ele tinha uma liderança de serviço. E é bem interessante aqui, porque a seção do livro de Josué que fala da distribuição da terra começa
ali no capítulo 13, né? E a gente viu no bloco anterior Caleb no início da distribuição da terra. Então nós temos aqui nas pontas os grandes líderes do povo de Israel. Começou com Caleb dando uma lição de coragem, de força, de vontade de conquistar. Que era necessário no início. Que era necessário. E aqui nós vemos Josué esperando todo mundo conquistar a terra, todas as tribos se estabelecerem, e o que sobrar é o que ele vai pegar para ele. Se você fosse escolher uma cidade, se você fosse escolher uma casa nessa cidade, você ia querer escolher um bom lugar, correto? Você não ia querer ser o último. E é interessante que a cidade que ele escolhe é uma cidade que está destruída. Ele vai ter que reconstruir a cidade, ou seja, não é interessante. E o próprio nome em hebraico, né, Timnat-Serah ou Timnat-Serah, significa a porção que sobrou, o restante. Então o nome da cidade também não é um nome que traz aí um glamour, né? Em outras palavras, é assim, todo mundo já pegou o seu, o que sobrou aqui, isso aqui vai ser o meu. Agora tem um ponto muito interessante na localização dessa cidade. Ele escolhe uma cidade dentro da região montanhosa de Efraim, a tribo de Efraim, mas há um detalhe, porque ela está perto de Siló, que é onde está o templo. Então a cidade pode estar destruída, pode ser o que sobrou, mas ela está perto da casa de Deus. Uma coisa que eu quero destacar aqui também é que o texto diz que os filhos de Israel deram para ele. Veja, Josué é o grande líder aqui, ele é o cabeça. Sim. Mas isso mostra que a igreja de Deus, e aqui falando de Israel, mas também falando de nós hoje como igreja, a igreja de Deus não tem dono humano, né? As pessoas não fazem com as coisas da igreja, ou pelo menos não deveriam fazer aquilo que bem querem, simplesmente porque são líderes. Os filhos de Israel deram para ele. Veja que há um elemento democrático aqui envolvido, sabe? De respeito com as coisas de Deus e não como uso pessoal daquilo que é de Deus. E como vocês destacaram muito bem, ele foi muito humilde também em não impor um privilégio em função da liderança que ele tinha. Ele pede, né? No versículo 50 menciona que ele pede e que as tribos, então, né, o povo dá essa cidade. Mas é aquela coisa, ele pediu o que ninguém queria. Essa é a grande lição de humildade de Josué. Ele poderia sim ter reivindicado uma terra, ele poderia ter feito como Caleb no começo. Poderia ter escolhido a melhor terra. A gente sabe que Caleb escolheu, mas não escolheu porque ele queria a melhor terra. Ele escolheu uma terra desafiadora, uma terra difícil. Ele escolheu para dar o exemplo. Ele dá o primeiro passo e a gente pode dizer aqui que Josué, ele termina essa parte da história de Israel, né, estando os dois grandes líderes, um em cada ponta, no processo de conquista da terra prometida. A gente vê também esse mesmo espírito em Caleb lá, porque ele dá uma terra, a própria filha fala, você me dá uma terra seca. Então veja bem, ele poderia ter escolhido um oásis, né, um local assim, e lá vocês sabem que precisa um local ser árido, né? Então quanto mais água tiver, melhor. Ele deu uma terra seca para a filha, ou seja, não tinha nada de privilégio. Depois ela reivindicou, ok, ele deu porque ela também mostrou que ela, como ele, tem ousadia. Mas entenda, também tem humildade aqui. Não é o melhor para mim e não vai sobrar nada para ninguém. E outra, tem uma questão de mérito aí também, né? Esforço humano, né? Sim. Vamos correr atrás. E do outro lado, Josué, é a humildade em esperar todos escolherem e deixar Israel dar. Não é ele que vai dizer é meu e pronto, e acabou. Não, Israel deu para ele, né? É verdade, isso fala muito sobre as prioridades, né, desses homens, novamente, né, destacando quanto eles realmente o que eles priorizavam não era o ganho pessoal, né, não era a exaltação pessoal, a comodidade, né, mas sim a glória de Deus. Né? Claro. Acho que esse é um ponto importante. E a vida desses homens, a gente precisa resgatar essas narrativas bíblicas, né, as narrativas bíblicas, elas realmente são muito poderosas, porque elas não falam simplesmente o que aconteceu, mas elas falam o que acontece, né? Porque alguém chamou as narrativas da Bíblia como simuladores de vida, né? E em certo sentido isso é verdade. Nós podemos entrar na vida desses personagens e aprender com os erros e os acertos deles, né? Há na Bíblia bons exemplos, mas também há maus exemplos. E eu acho que nós precisamos, né, como líderes, também como
pessoas que temos a Bíblia na mão, voltar a habitar novamente nas narrativas da Bíblia e olhar nessas narrativas, né, um espelho da nossa própria existência e aprender com os erros e os acertos deles, né? Tem uma frase muito famosa que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem és, né? Mas nós poderíamos também dizer essa frase de uma outra maneira: diga-me para o que você olha e eu te direi que você é. Qual o seu foco, né? Interessante que nesse cenário de conquistas, com certeza o medo fazia parte do povo. As pessoas olhavam para as barreiras intransponíveis e sentiam medo. Tanto é que a Bíblia diz: não temas, eu sou contigo, seja forte, seja corajoso. Eu descobri que as melhores coisas da vida estão do outro lado do medo. Do medo. Quando você supera seus medos, você encontra as melhores coisas da vida nesse cenário aqui. Josué e Caleb estão diante de um grande cenário intransponível e eles escolhem a fé que deixou o medo para trás. O verdadeiro amor ele não pode se manifestar onde existe o medo. E, por exemplo, falando um pouquinho sobre o poder da contemplação, especialmente nessa era digital, a lição vai falar sobre a contemplação, né? Pela contemplação sois transformados. Tony Robbins ele diz que você se torna aquilo em que você foca. E a neurociência confirma exatamente que a nossa mente é moldada por aquilo que a gente se expõe constantemente, né? E no contexto urbano e digital, jovens que passam aí horas contemplando narrativas de medo, isso dispara gatilhos de ansiedade, de estresse, isso molda a geração futura, a geração presente, e devemos, como líderes, ensinar os nossos jovens a olharem para Jesus, para que eles consigam desconectar um pouco aqui para conectar-se em Jesus, né? Esse é o convite, né, que Paulo faz em Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, que eu gostaria de ler juntos aqui. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, exatamente essas pessoas do passado, as histórias desses grandes homens, né, e mulheres de fé, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Esse verbo grego, né, oforal, ele significa olhar sem distração, fitando os olhos, né? Então nós vivemos realmente num mundo cheio de distrações hoje em dia, especialmente nessa nova era digital, né? Mas o convite da Bíblia é que, à medida que nós contemplamos esses exemplos do passado, nós possamos olhar sem distração para Cristo. Amém. Eu penso em outro texto aqui de Paulo, falando sobre o exemplo de Jesus, que é Filipenses 2, versículo 3. Ele exorta os crentes da comunidade de Filipe a não fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aí ele fala, olha para Jesus, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí ele vai continuar dizendo, ele existia na forma de Deus, mas ainda assim, ele se humilhou, assumiu a forma de servo, né, e morreu numa cruz. Então veja, se Jesus serviu, quanto mais nós. Essa é a grande lição aqui que Paulo quer ensinar, dizer que nós devemos seguir um modelo de humildade. Claro que nós podemos seguir líderes, né, como Josué, Caleb, todos eles têm muito a nos ensinar, mas o nosso grande modelo é Jesus. Esses foram homens que, no seu caráter, representaram Jesus. Por isso eles são bons exemplos. E nós devemos seguir esses exemplos, mas acima de tudo, o exemplo de Jesus Cristo. Josué foi humilde, Jesus foi muito mais humilde. E nós devemos aprender essa lição de humildade e agir dessa forma também. Falando sobre a coragem de Caleb, por exemplo, que você estava dizendo, né, são homens ideais para os quais a gente olha e quer seguir o modelo, o exemplo, né, e o supremo exemplo de Cristo. É bom lembrar que a coragem, por exemplo, de Caleb não é uma coragem irresponsável, né? Não é uma coisa assim que ele vai fazer de qualquer forma porque deu na cabeça dele, porque ele acha que vai conseguir. Ele está fiado nas promessas de Deus. Então, nós podemos ser muito corajosos também em reclamar as bênçãos que Deus prometeu. Veja bem, quem queria introduzir Israel na terra de Canaã era Deus.
E ele já queria ter feito isso 40 anos antes. Não é? E Caleb, 40 anos antes, ele estava muito consciente, quando ele tinha 45 anos, ele estava muito consciente de que Deus era poderoso de dar para eles aquela terra, independentemente se tinha gigantes ali, se tinha muralhas, se tinha montanhas. Deus é poderoso. Ele estava confiando nisso, confiado na promessa de Deus. Então, nós também podemos ser corajosos hoje. E a gente está falando para pessoas aqui, amigos, que estão diante de sérios desafios na vida cristã, que gigantes se avolumam diante deles, tentando impedi-los de serem fiéis a Deus, a não obedecer a Deus, a descrer das promessas de Deus. Então eu digo a você, em nome de Cristo hoje, não interessa o gigante Anakim que aparece diante de você hoje para tentar impedir você de ser fiel a Deus. Se a palavra de Deus está te revelando que você precisa tomar uma decisão e essa decisão parece muito difícil para você, não tenha medo, avance. Deus está mandando você seguir. Vai lá e toma essa montanha. Pede ela, porque não vai ser pela sua força que você vai conquistá-la. Você vai conquistar pelo poder de Deus. Tenha coragem de ser fiel a Deus. Decida hoje de que lado você está e Deus vai honrar a sua decisão. Pode ter certeza disso. E isso vai abrir em você, na sua família, uma porta de bênçãos infinitas que vai passar de geração em geração. Está na sua mão essa responsabilidade. Esse convite maravilhoso está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Forte abraço e até lá.